Hey, Piton aqui e seja muito bem-vindo à nossa websérie BI em 5 minutos e hoje a gente vai falar sobre o Framework do Business Intelligence. Como assim, Piton Framework? Bom, eu quero apresentar para você aqui quais são os passos, quais são as caixinhas que sempre acontecem nos projetos clássicos de BI, ok? Então, para eu iniciar essa explicação com você, eu preciso dizer para você quais são esses componentes que existem no projeto. Tá? Então, nós temos em primeiro lugar aqui as nossas fontes de dados, ou seja, os nossos data source, da onde nós vamos tirar os dados para tomar a decisão, certo? Depois, a gente tem a Data Stage Area, ou seja, a área de stage. Essa é a área responsável para que a gente possa extrair os dados lá do data source e jogar esses dados nessa área de estágio, para que aí a gente possa começar a trabalhar em cima dos dados, modificar eles, limpeza e tudo mais. Depois disso, nós preparamos um Data Warehouse. O que é um Data Warehouse? Data Warehouse é um banco de dados também relacional, na maioria das vezes, onde nós preparamos ele, ou seja, a modelagem dele é uma modelagem dimensional, ou seja, o desenho do banco de dados ele é projetado para consulta, ou seja, para tomar uma decisão muito rápida. Depois a gente tem o Data Analysis. Data Analysis o que é? É a camada onde a gente vai fazer análise ou pivoteamento, ou tudo que acontece dentro do Data Warehouse. Depois disso a gente tem a última camada, que é a camada de Data Visualization, ou seja, essa é a camada responsável por apresentar os dados que nós analisamos, ou seja, que nós deixamos eles mais inteligentes. É nessa camada que a gente analisa, olha para aqueles dados e toma uma decisão. Bom, vamos para um exemplo aqui. Eu trouxe aqui para você alguns exemplos de data source, ou seja, fontes de dados, e essas fontes de dados são, por exemplo, ERPs, CRMs, o sistema transacional, um sistema de venda, até mesmo um CSV, um TXT, enfim, onde estão os dados, beleza? Ok até aqui? Bom, depois, o segundo passo, o que é? É pegar esses dados e jogar por um local que se chama Stage Area, ou Staging Area, ok? O que é isso? É um banco de dados fora lá do transacional, fora do data source, onde nós pegamos os dados que nós somente precisamos, ok, para tomar a decisão e vamos jogar isso tudo dentro dessa área de stage, ok? E dentro dessa área de stage é o momento que a gente vai fazer ali a transformação dos dados, limpeza, qualidade, controle e cruzamento dos dados. Então, por exemplo, onde tem esse ali no data source você também tem um banco de dados azulzinho claro e o outro tem cinza, então essa é o momento que a gente cruza esses dados, mesmo que eles estejam em bancos de dados diferentes e até em sistemas diferentes que eles nem se conversavam antes. Então essa é mais uma das vantagens aí do BI, ok? Bom, feito isso, nós pegamos esses dados que agora já foram tratados, já foram limpos, já foram cruzados e mesclados com outros dados, ou seja, geraram-se novos dados, ok? E aí nós vamos dar uma carga, ou seja, nós vamos carregar esses dados no banco de dados chamado Data Warehouse. Esse banco de dados Data Warehouse, ele é modelado dimensionalmente, ok? Para quê? Suportar a tomada de decisão de forma rápida, ok? Onde a gente faz a desnormalização dos dados e nós colocamos eles em fatos e dimensões. Esse é o conceito macro que para você entender, se você já ouviu falar de fatos, dimensões, modelo Star Schema ou modelagem dimensional, é aqui dentro que vai. E isso só existe por um único motivo, suportar a tomada de decisão rápida, onde a gente possa gerar informação. Então nesse momento aqui no Data Warehouse, nós estamos pegando aquele bando de dados, depois desse bando de dados nós estamos limpando eles, padronizando eles aqui na Stage Area. Também a gente está mesclando ele, cruzando, gerando novos dados. E aí nós colocamos agora num Data Warehouse, ou seja, é um banco de dados estruturado, organizado para suportar a tomada de decisão. Feito isso, entra as nossas ferramentas de Data Visualization, onde elas vão conectar no Data Warehouse para apresentar agora de uma forma gráfica, de uma forma que seja fácil para tomar a decisão, que seja muito simples da pessoa olhar e lógico, e que faça sentido para aquela pessoa. Depois disso, a gente tem uma opção também, que é a camada de Data Analysis. O que é? Aqui é o nosso famoso cubo. O BI ficou aí mundialmente conhecido pelos cubos, né?
cubos e cubos, mas nada mais é do que o conceito de cubos OLAP. Por quê? Porque o cubo conecta no Data Warehouse e pega esses dados em tempo de execução e faz o pivoteamento. Por isso que ele é um cubo. A gente pode cruzar as informações que até então estavam organizadas, bonitinhas lá, só que agora eu quero analisar novos padrões, novas perspectivas. É através também desse cubo que a gente tem a opção lá de fazer o famoso drill down, então é o perfurar, tá? Para quem não sabe, é aquele que você clica em cima lá de uma barrinha, por exemplo, e aí ele mostra um outro gráfico, numa hierarquia menor, né, numa hierarquia mais aprofundada. Isso é o drill down. E o drill down acontece aí nesses cubos OLAP. E, para fechar, a gente também pode pegar soluções e ferramentas de Data Visualization e apresentar esses cubos. Ou seja, muitas ferramentas de Data Visualization, elas já incorporam também soluções de tecnologias OLAP, Data Analysis e assim por diante. Então, esse aqui é um apanhado de como que é o framework do Business Intelligence, um framework mais clássico, ok? Onde a gente trabalha aí basicamente com dados estruturados, que a gente está trazendo aí os dados ali no Data Source de bancos de dados relacionais, então são dados estruturados, ou seja, não somente relacionais, mas também, por exemplo, um CSV, um TXT, que são dados semi-estruturados, ok? Então o BI ele trabalha com dados estruturados e semi-estruturados, beleza? E se você gostou, não deixa aí de deixar seu comentário, não deixa de dar o seu like, compartilhar com seus amigos, porque é dessa forma que você me dá um sinal de fumaça aqui no outro lado para saber se realmente esses conteúdos estão fazendo realmente a diferença para você e estão ajudando a você a se tornar um profissional melhor e melhorar a sua carreira, ok? Você tem a opção aí também de baixar a apresentação, ok? Você pode baixar esse material aqui, inclusive a videoaula, beleza? Então vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima aula. Falou!